Aí ele chegou em blastocisto, beleza. Vamos congelar. Por algum motivo, a indicação daquela paciente foi congelamento. Como que é essa técnica de congelar? Como que se congela um embrião? Para paciente entender. Para paciente, vai. Vai lá, Bernardo, explica fácil. Então tá. Para paciente, deixa comigo. E se o Edson começar a falar, nós estamos perdidos. Brincadeira. Bom, esse congelamento é bem simples, assim, falando, como que consiste a técnica de congelamento. Qual que é o maior vilão aí do congelamento para todo mundo entender? Acho que todo mundo já deve ter esquecido uma garrafa de água ou a latinha de cerveja, de refrigerante no congelador. Você já esqueceu, Amanda? Eu já esqueci sempre. É que Então, a água não a cerveja, acontece... tá? Então tá. Mas muitas vezes acontece do que? A gente vai lá pegar aquela cerveja, água, o que aconteceu, a garrafa explodiu. Né? E então, por que acontece esse estouro, né, da garrafa? Por que a garrafa explode? Porque a gente tem uma mudança na conformação da molécula do estado líquido, né, da água, para o estado sólido, né, para o estado de gelo. Então, essa molécula, ela muda, ela vira um hexágono, né? Então, sabe aquele filme da Frozen, que a gente vê os cristais de gelo caindo, né? Com aquele formato das estrelinhas, as espículas e tudo mais. Então, ele vira realmente aquele formato lá do Frozen, né? Então, ele expande de tamanho, né? Então, ela vira um hexágono e cria-se aquelas espículas também de gelo quando a água muda para o estado sólido. Então, esse é o principal vilão do processo de congelamento. Então, o que consiste o congelamento para que seja um congelamento bem sucedido? A gente tem que retirar essa água da célula, tá? E depois, quando a gente for descongelar, a gente reidrata essa célula. Basicamente é isso. Nesse processo, que é tudo muito bem controlado, né, já é bem estabelecido, a gente usa uma solução também, falando assim, bem basicamente, com uma concentração muito alta, né? Então, a gente promove a desidratação dessa célula, colocando ela num meio que a gente chama de hipertônico, ou seja, tem uma alta concentração de açúcar. Então, por um processo de osmose, né, que a gente chama, a água sai da célula para tentar buscar o equilíbrio com o meio que ela está. Então, a gente faz esse processo, isso acontece, então a gente retira essa água da célula e com isso a gente coloca soluções para dentro da célula, que são soluções crioprotetoras, que a gente fala, ou seja, que protegem a célula e conservam essa célula, tá, do frio do processo de congelamento. Basicamente, é isso, e esses óvulos ou embriões que a gente congela são colocados numa haste e são mergulhados, então, no nitrogênio líquido a menos 196 graus Celsius. Então, com isso, a gente consegue fazer um processo que chama vitrificação, que vai proteger essa célula e vai conseguir mantê-la armazenada aí por tempo indeterminado até que a pessoa deseja utilizar essa célula. Sabe que eu vou complementar? Agora eu vou pegar ela, Bernardo. Você já colocou vodka no freezer? Eu? Jamais. Já. Congela? Não congela, nunca. Não congela. Por quê? Porque a temperatura para congelar o álcool, ela é menor, chama ponto de fusão, que a gente chama. Quem está aí ouvindo podcast, lembra no vestibular. Segundo colegial, primeiro colegial, agora é ensino médio. Ensino médio. Nem entrega a sua idade, Exatamente, o meu era colegial. Então, as substâncias crioprotetoras são álcoois. É álcool. Então a gente praticamente embebeda a célula, embebeda o embrião, e aí depois joga ele lá no frio e congela ele. Por isso que ele sobrevive, né? Que ele vai bêbado. Exatamente, exatamente. É isso que fica de mensagem.